Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olá, meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Nós hoje vamos para mais um dia de oração, o 8º dia de oração da nossa campanha, com o propósito de nós orarmos pelos nossos filhos. E nós hoje vamos orar pela vida dos nossos filhos, mais uma vez, contra o espírito da rejeição, para que os nossos filhos venham a ser curados. Muitas vezes, nós mesmos pais, criamos nos nossos filhos o sentimento da rejeição, com comparações com outros filhos, ou até mesmo com pessoas, aqueles que dizem, mas eu só tenho um filho, com pessoas que não são da família, com amigos dos filhos, não é? Com os primos, enfim. Isso faz-nos criar um sentimento de rejeição. Eu falo por experiência própria. Eu tinha um sentimento de rejeição muito grande criado na minha própria família. Quem quiser saber mais sobre isso, já está aqui também no canal, no meu primeiro vídeo. Eu senti-me extremamente rejeitada por muito tempo. Eu não me conseguia sentir bem em lugar nenhum, com ninguém, né? Eu sempre tive medo de ser rejeitada. Quando nós nos sentimos rejeitados, das duas uma, ou nós nos afastamos numa de nos proteger, né, de uma de nós não voltarmos a ser rejeitados, então ficamos na nossa, não é? Que foi o meu caso. Muitas vezes eu gostava de estar assim mais afastada porque não me sentia bem com as outras pessoas, estava em constante comparação com as outras pessoas. Então havia momentos que eu preferia me afastar por causa do medo da rejeição. Ou há aquelas pessoas que, pelo sentimento de rejeição, para não serem rejeitados, eles tentam de toda maneira se enquadrar em um grupo que eles acham fortes. Muitas vezes até não acham bons, mas acham fortes, não é? Que fazem coisas que chamam a atenção. Então eles tentam se enquadrar naquele grupo, fazer as coisas que o grupo faz, que as pessoas fazem, mesmo sendo contra os seus princípios mesmo, né? Contra o seu querer lá bem fundo no coração. Mas eles deixam-se ser influenciados, eles participam de muitas atitudes por causa da rejeição, porque sabem que se disserem não, se tentarem sair daquele grupo, então eles vão ser rejeitados. Muitas vezes podem até mesmo ser agredidos, humilhados, não é? Por isso, deixam-se permanecer em algo que não é bom, somente pelo medo da rejeição. E isto só pode ser curado, este medo da rejeição, esta procura por aceitação, só pode ser curada, tratada, preenchida quando nós temos o nosso verdadeiro encontro com Deus. Então nós temos a certeza de que
ainda que todos nos rejeitam, ainda que qualquer pessoa nos rejeite, Deus nunca vai nos rejeitar. Deus está sempre lá, pronto a nos perdoar, pronto a nos dar uma segunda chance, a nos dar forças para nós continuarmos, não é? Em Salmos 27:10 está escrito: ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Mas esta certeza nós só podemos ter, nós só temos quando nós realmente temos o nosso encontro com Deus. Quando nós realmente reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Não é? Porque caso contrário, nós vamos sempre ter medo da rejeição. Nós vamos sempre pensar que se alguém nos rejeitar, então nós vamos estar perdidos, que nós precisamos de ser acolhidos por certas pessoas, por certos pensamentos, não é? E por certos grupos. Nós nunca vamos ter coragem de nos impor e de dizer, ok, ainda que eu seja rejeitado, eu prefiro dizer não. Não a esta atitude, não a este agir, a este pensamento, não a este grupo, não a esta vida. Por isso é importante que os nossos filhos, que nós todos venhamos a reconhecer quem nós somos em Deus. Não é? Nós somos os filhos de Deus. Os pais, até os nossos próprios pais, podem sim nos abandonar, podem sim nos rejeitar, mas Deus não nos rejeita. O Senhor deixou o Filho dele, Jesus Cristo, morrer na cruz por nós, por amor a nós. O Senhor Jesus Cristo deixou-se ir à cruz. Ele mesmo foi rejeitado. O Senhor Jesus sofreu a maior rejeição que qualquer pessoa pode sofrer, não é? Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi crucificado. Mas ainda assim, o amor dele não permitiu com que ele nos negasse, com que ele nos rejeitasse. Ele poderia ter chamado pelo Pai, ele poderia ter pedido a Deus que não lhe deixasse ir àquela morte de cruz. Mas por amor a nós, aos nossos filhos, ele deixou-se ser crucificado naquela cruz, para que nós pudéssemos sentir o amor dele. Então é neste tema, hoje, em cima deste tema que nós vamos orar, que nós vamos pedir a Deus que cure os nossos filhos de qualquer sentimento de rejeição que eles tenham, que eles venham a ter coragem de impor os seus valores cristãos, porque nós estamos crentes que os nossos filhos vão ser alcançados por Deus e vão ter valores cristãos, e que eles venham a ter coragem de impor os seus valores cristãos, independentemente de qualquer tipo de rejeição que eles possam vir a sofrer. Nós vemos, por exemplo, na história que conta que Pilatos tentou salvar o Senhor Jesus da cruz, não é? Pilatos não queria. Pilatos, apesar de ser uma pessoa com poder, ele também teve medo da rejeição, não é? Porque ele pensou, se eu não fizer o que estas pessoas querem, não é? Eles vão se revoltar contra mim. Ele deixou com que os seus princípios fossem quebrados por causa do medo da rejeição. Ele não queria sofrer as consequências de manter os seus princípios. Então, com muita dor e com muito pesar, ele deixou com que Jesus fosse crucificado. Não é? Porque as pessoas diziam, crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos teve medo das consequências e ele lavou as suas mãos na morte de Jesus. Ele disse, a escolha foi vossa. Né? Mas tudo isso porque por ele não ter se imposto, por ele não querer sofrer as consequências. Nós vemos muitas pessoas a não conseguir impor os seus princípios cristãos, que eles dizem ser cristãos, por medo de retaliações, por medo das consequências
que eles possam vir a viver, mas nós sabemos que nós, como cristãos, vamos sempre sofrer consequências, sim. Nós vamos sempre sofrer retaliação, sim. E é somente pelo Espírito de Deus que nós vamos ter coragem de nos impor, de impor os nossos princípios cristãos, de deixar com que o nosso medo sobre a rejeição fique de lado, para que nós venhamos a transplandecer a luz de Cristo em nós. Ser cristão às vezes dá medo, sim, não é? Porque nós somos humilhados, nós somos maltratados, nós somos rejeitados, mas é importante, é muito importante, por isso, nós sabermos que em Deus não nos rejeita, não é? Por isso, a nossa confiança tem que estar sempre em Deus, a nossa procura, né, de aceitação tem que estar sempre em Deus, sempre na palavra. Ainda que o mundo inteiro nos rejeite, o Senhor Deus não nos vai rejeitar. Então é para isso que nós vamos orar hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Pai, em nome de Jesus, nós viemos nesse dia, mais uma vez, juntos em espírito, no propósito de orarmos pelos nossos filhos, Pai. Que Tu alcanças os nossos filhos, Senhor Deus. Nós Te agradecemos por Tu teres nos alcançado, por Tu teres nos dado a fé, Pai, que nós temos. E é com esta fé que nós viemos até Ti, que nós trazemos os nossos filhos até Ti. Nós Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos erros, perdão pelas vezes que nós mesmos, como pais, criamos nos nossos filhos, Pai, o sentimento da rejeição, que nós mesmos deixamos com que os nossos filhos se sentissem perdidos, sozinhos, Pai, rejeitados, das vezes que nós comparamos, Pai, os nossos filhos com outras pessoas, que nós comparamos a habilidade deles, Pai, e fizemos com que eles se sentissem rejeitados. Ó Senhor Deus e Pai, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos por nós não termos sabido mostrar, dado o nosso amor aos nossos filhos, Pai. E ajuda-nos a partir de hoje, Pai, a amá-los de todo o coração, a saber mostrá-los, Pai, os seus valores na vida deles e na nossa vida também, Pai. E principalmente, Pai, o valor deles em Ti. Senhor Deus e Pai, abre os olhos dos nossos filhos para a Tua palavra. Abre os olhos dos nossos filhos para a verdade, Pai. Abre os olhos dos nossos filhos para o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, por eles, por amor a nós, Pai, por amor a eles também. Ó Pai, em nome de Jesus, que todo o espírito de rejeição que foi causado na vida dos nossos filhos, que foi imposto na vida dos nossos filhos, por palavras, por causa de palavras nossas, atitudes, Pai, palavras também ouvidas na escola, Pai, entre amigos, entre familiares, Pai, que todo este espírito de rejeição, que todo este sentimento de rejeição, Pai, seja repreendido em nome de Jesus, Senhor Deus. Cura, Pai, a alma dos nossos filhos, Pai, aonde há o vazio, Pai, preenche do Teu Espírito, Pai. Aonde, Pai, há a solidão, põe, Pai, sentimento de estar cheio do Teu Espírito. Que não haja lugar, Pai, para vazio, para se sentir, Pai, sozinho, para se sentir rejeitado. Põe a coragem, Pai, que só Tu podes pôr. A coragem que vem do Espírito Santo no coração dos nossos filhos, para eles se imporem aos valores cristãos, Pai, não aos valores do mundo, não com que eles tentem ser aceitos pelo mundo, Pai, pois o mundo nos leva à morte, o mundo nos leva à perdição, Senhor Deus. Então nós Te pedimos, Pai, que os nossos filhos venham a ter coragem para permanecer nos Teus valores, que eles venham ter coragem, Pai, para rejeitar tudo aquilo que seja imposto pelo diabo, seja imposto pelo inimigo, falsas amizades, falsos exemplos, Pai,
falsas atitudes que os leva, Pai, para a morte. Em nome de Jesus, abre o pensamento dos nossos filhos para a Tua palavra, Pai. Abre o coração deles para o Teu amor, Senhor Deus. Faz-lhes enxergar a grandeza do Teu amor, Pai. Que não há nada nem ninguém, Senhor Deus, que tenha forças para separar-nos do Teu amor, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, neste momento, venha de encontro aos nossos filhos, onde eles estão. Venha de encontro, Pai, às almas feridas, vazias, cansadas, humilhadas, Pai, para sentir do Teu amor, para sentir do Teu preenchimento, Pai, para sentir, Pai, o calor dos Teus braços, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos, Pai, e pedimos que Tu faças o milagre, que Tu cures, transformes e libertes a vida deles para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos hoje e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.